te abençoe. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Muito alegre por estar aqui, por trazer uma palavra abençoada nesse culto de campanha, a bênção da família. Agradeço também, primeiramente, a Deus por estar aqui e também o convite do pastor Sérgio e da minha pastora Vlad, meus líderes, que confiaram em mim. Então, eu queria que você agora fechasse os teus olhos. Primeiramente, vamos entrar na presença de Deus, colocar nossa vida, nossa mente, tudo naquilo que realmente vale a pena, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, entramos na presença do Senhor nessa noite, Pai, te agradecendo por esse momento, por esse culto. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Repreenda toda interferência maligna, tudo que não é do Senhor, meu Pai, repreenda agora em nome de Jesus. Que o Senhor me use como instrumento do Senhor para levar a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. O tema da minha palavra é uma família abençoada. Eu fiz pesquisas na palavra, eu mesmo, e fui buscando algo que tinha realmente o que Deus tinha colocado no meu coração para falar. Primeiramente, a palavra, ela fala com a gente, ela trata com a gente, e ela tem vezes que ela é difícil da gente mesmo ouvi-la, essa palavra, porque quando ela vem a palavra de Deus, ela te confronta, e te faz você pensar, refletir, para que você tenha atitudes diferentes daquelas que você, às vezes, está tendo na sua vida. Uma família abençoada é importante. Todos nós amamos nossos familiares. Todos nós queremos o melhor para os nossos familiares. Todos nós temos aquilo no coração, guardamos os nossos familiares ali. Nesses dias, muitos de nós pensamos primeiramente em proteger os nossos familiares. Às vezes a gente pensa assim, não, eu não quero levar algo para aquela pessoa que eu amo. Então a importância da família está aí. Veja quanto Deus se importa com a família. Que o primeiro homem que ele criou, ele também criou uma esposa. Ele começou a família desde o início da criação. A construção de Deus, ele preveu também uma das primícias de Deus é a família. Na palavra de Deus, em Gênesis, quando Deus cria Adão, viu Deus que aquilo ali não era bom. O homem ficar só. E o homem cria uma mulher. Para quê? Para que Adão tivesse uma família, tivesse alguém para estar com ele. Isso é importante. E eu quero meditar por enquanto no texto de Mateus 7, 24 ao 27. Jesus aqui, ele fala de duas casas. Ele fala de construção. Uma família abençoada, ela é construída. Você constrói a família. Então Jesus mostra ali que a família abençoada, ela tem que ser construída. Lá em Mateus 7 fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho à lei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E depois fala assim: e aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu queria que vocês guardassem duas palavrinhas que está lá no início, no 24. Escuta, pratica. Dois verbos estão aí. Escutar o quê? As minhas palavras.
Deus fala primeiramente aí, Jesus falando ali, escuta. Ele não falou para você falar ou fazer qualquer coisa. Por que que acontece muito? Às vezes a gente escuta e dá o sermão, mas não pratica. Você não é exemplo. Então, o que que acontece? Às vezes o prédio é bonito. Muitos aí, às vezes o prédio é bonito, mas se ele tiver uma fissura, uma fissurinha lá na fundação, o que que vai acontecer? Ele vai cair. Você tem que escutar, porque tem muita gente que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Deus não falou para você chegar lá e falar. Escuta minhas palavras e fala. Ele fala para você escutar as palavras e praticar. É diferente. Por quê? Fundações fracas produzem construções frágeis. Isso que a gente tem que aprender. Quando eu fui fazer a casa, eu não tinha experiência, né, construir. Né, eu não sou construtor, mas eu fui, eu chamei, primeira coisa eu tive que ir num engenheiro. A hora que eu cheguei no engenheiro, eu tinha uma ideia de como ia ser a casa. Só que eu não pensava que a casa, eu pensava que eu ia só chamar o pedreiro ia colocar lá e entregar a casa pronta. Aí o dia que eu fui conversar com o pedreiro falou comigo assim, minha mão de obra é tanto. E eu olhei para ele e falei assim, então é barato, né? Fiz as contas lá. Só que você tem que pensar uma coisa, eu vou fazer só a sua casa. Eu não vou pintar ela, eu não vou arrumar o telhado, eu não vou fazer a parte hidráulica, e eu não faço também a parte elétrica. E você tem que pensar que tem outras funções nessa casa que precisa de outras pessoas. Porque tem um engenheiro lá, o que comanda, mas tem um pedreiro, tem um pedreiro de acabamento, tem tudo isso para a construção ser uma construção saudável. E às vezes a gente entra para construir uma família, a gente não pensa que cada um tem uma função nessa família. Que ela tem que ser construída. E aí a gente vem cá no culto, bênção da família, campanha, que é a bênção da família. Mas aí a gente tem que ouvir as palavras que estão aqui. Mas a gente tem que praticá-las também. E a gente tem que levá-las a sério, porque cada um vai ter que ter uma função para isso funcionar, senão não funciona. Porque Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que nos mostra como agir. Ele nos protege e nos dá a direção certa. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito. Primeira coisa que é importante ter, primeiro fundamento importante de uma família abençoada. O marido, o pai, que atua como líder espiritual. O homem é muito importante. O marido, o pai. Porque ele tem a liderança, ele é o sacerdote do seu lar. Lá em Efésios 5, 23, eu queria deixar esse versículo aqui. Efésios 5, 23 fala: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Gente, nós temos a mesma função que Jesus com a igreja e Cristo. Nós somos responsáveis pela nossa família. O homem é designado dele a responsabilidade de ser o provedor daquela casa, de ser o que cuida, junto com a sua esposa, de tudo que ele tem. Ele tem que ser responsável. Ele não pode ser um homem, como se diz na gíria, um homem banana. Ele tem que ser um homem que lidera, mas com sabedoria, com amor, com a palavra de Deus, ensinando os filhos, a esposa também na palavra, tendo bom testemunho. Não adianta nada eu chegar para o meu filho e falar, não faz isso, mas eu faço. Ele vai ver muito mais as minhas atitudes, o que eu faço, do que o que eu falo para ele. Aí entra lá, eu escutar a palavra e praticar para ele ver. Para ele sentir vontade de fazer o que eu faço. Ele vê que a minha vida está sendo bênção, para ele querer minha vida também. Muitos filhos hoje não querem nem casar. Porque vê mau testemunho do pai e da mãe, não quer nem um casamento. Fala assim, não, eu não vou casar. Eu não quero isso para mim. Muitas famílias se destroem por causa disso. Porque as pessoas não assumem o papel delas na casa deles. Cada um tem um papel para construir o seu lar abençoado. E o homem é esse, ele é o líder espiritual.
Uma família abençoada é bem abençoada quando o marido assume essa responsabilidade. Quando ele assume que ele é o homem da casa, que ele é o provedor e que ele tem que dar o testemunho. Para quê? Porque a esposa dele e os filhos dele vejam que ele faz o que é certo, que ele anda nos caminhos de Deus. Segunda coisa importantíssima também, segundo fundamento, segundo pilar, a esposa, mãe que é de caráter nobre, a mulher. A mulher é importantíssima no lar. Ela é como se diz, ela é a sua ajudadora ali. Ela é aquela que te dá força, ela é o apoio do homem. Ela está junto na missão. Muitas vezes fala que é de baixo, mas ela está junto. Essa missão é conjunta, ela é importante. Porque aqui fala, lá em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata a derriba com suas próprias mãos. A mulher que tem sabedoria, ela é uma mulher que abençoa o seu lar, abençoa o seu marido, abençoa os seus filhos. Ela tem um papel fundamental dentro do lar, fazendo o que é certo ali, também dando bom testemunho. Eu peguei lá em 1 Pedro 3, o verso 1 e 2. Achei interessante esses dois versículos que estão lá em 1 Pedro 1 e 2. Ele fala assim: semelhante vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente costuma ver muito assim, às vezes vinha a mulher e não viu o marido. Tem também, ou vem o marido e não vem a esposa, também existe. Mas geralmente acontece muito isso. Isso é importante a gente colocar no coração. Que às vezes é o nosso testemunho ali, é o nosso agir. Isso vai fazer muito mais diferença que eu falar. Porque aí fala lá, ó. Aqui, ó, pelo seu porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Se você praticar, se escutar e praticar, as pessoas vão notar muito mais você do que a que você vai falar. Isso é importante a gente aprender. Escutar, ouve, e depois pratica. E profetiza, e ora, e busca. Mas na hora que você tiver que praticar, você tem que fazer. Essa é uma responsabilidade muito grande que a mulher, o homem de Deus tem. Olha, a família é abençoada quando a esposa é uma mulher de oração, carinhosa e de caráter. Aquela que está sempre disponível e disposta a ser submissa. Eu falei, não é mulher ficar com a parte do homem, não. Ela está junto com ele ali nas decisões, ser o apoio, ajudar, ser uma bênção para aquele marido. Porque às vezes o que a gente precisa, às vezes, chegar em casa é ter só uma pessoa para a gente conversar, para a gente dividir, para a gente ter um tempo. Isso é importante no relacionamento. Terceira grande pilar aí também, fundamento para construir uma família abençoada. Os filhos criados no caminho do Senhor. Esse é muito importante. A gente tem que educar os nossos filhos na presença de Deus. Ensinar os nossos filhos é com a palavra de Deus. Porque lá em Provérbios 22:6 fala assim: ensina a criança no caminho que deve seguir. E quando ele for velho, não se desviará dele. Isso é importante, gente. Eu mexo com criança, eu trabalho em escola, eu sou professor. Eu vejo muito isso. Crianças, geralmente, quando a criança dá problema, a criança tem um problema, ou não tem o pai, ou não tem a mãe, ou está em conflito na casa dele. E geralmente, quando as crianças são aquelas crianças que são crianças tranquilas, que não dão trabalho, quando você marca uma reunião, vai o pai, vai a mãe, é completo, gente. É uma coisa assim que você... É visual. Não tem nem que você falar nada. Você vê a criança, quando o dia da reunião aparece aquele que não dá trabalho nenhum. Vai o pai, vai a mãe, vai tudo certinho. Aquele que dá o problema, ninguém aparece lá. Aí você manda chamar e vai lá uma avó, tadinha.
pelejar, não, a mãe está assim, o pai sumiu. É difícil. Então, por isso que é importante. E aí, por que quando você cria os filhos no caminho do Senhor é importante? Porque quando chegar lá na frente, eles vão te honrar, eles vão te obedecer, eles vão te admirar, eles vão ser fiel a você, eles vão ter confiança em falar com você. Por quê? Você criou ele no caminho de Deus. Você sabe por que eu falo isso? Acontecia comigo o seguinte, quando eu fazia bagunça na escola, a gente não teve época, a gente não era nenhum santinho também não. E aí, eu não tinha coragem de chegar lá e contar pra minha mãe, não. Chegava a ficar caladinho. Não mentia, mas ficava calado, né? Mas aquilo ficava. No coração ficava até assim, apertado. Porque eu tinha feito uma coisa errada. Eu não contava pra minha mãe, mas toda vez que o telefone tocava, meu coração gelava. Por quê? Descia da escola, eles deixavam ela lá. E aí, o que acontecia? Quando era o telefone da escola que chamava mesmo, ela ia. Só que aí, ela chegava, brigava comigo, às vezes até me batia, um punho de castigo. Eu me sentia aliviado, eu me livrei daquela culpa. Mas quando eu estava com a culpa, que o telefone tocava, eu quase morria. Então, quando a gente educa o filho, ele não aguenta ficar te mentindo para você, ele não aguenta ficar guardando coisa errada na vida dele. Por quê? Ele aprendeu a palavra de Deus, ele é conhecedor, ele sabe que Deus está vendo tudo aquilo. Se ele mentir, ele sabe quem é o pai da mentira, que é o diabo. E aí ele vai pensar antes de roubar, antes de mentir, antes de entrar numa droga. Então é importante a gente educar o filho, é de pequeno. Tem uma arena jovem, traga seu filho aqui numa arena jovem. Aqui ele está tendo uma palavra. Todos sabem que tem uma palavra para ele. Às vezes muita gente não traz. Mas eu penso assim, eu não tenho nada hoje aqui em casa, eu vou ficar aqui vendo televisão, eu vou deixar meu filho aqui mexendo no celular, eu venho para a arena. Porque aqui vai ter uma palavra para ele. Agora, nesses dias, infelizmente, está esse problema aí por causa da pandemia, não está podendo vir as crianças. Mas você mesmo, na sua casa, você pode ter um tempo. Eu tenho um tempo todo dia à noite com meus filhos, tanto o quarto quanto a Natália. E levo uma palavra todo dia à noite, uma história. Isso é importante para formar o caráter deles e eles aprenderem sobre Deus. Por quê? Filhos criados no temor do Senhor serão benditos pelo Senhor e serão uma bênção para suas famílias. Isso é importante a gente gravar no coração da gente. Quando você cria um filho no caminho de Deus, ele te honra. É bênção para a família e principalmente ele é servo de Deus, é bênção para o céu. Isso é muito importante. E outra coisa, quase que eu entro nela aqui agora, mas é a quarta coisa que eu vou falar hoje, são 5. A família que ora junto. Gente, oração, a família, quando a gente começa a orar junto, você não sabe o poder que a oração junto com a família tem. Na minha casa, 5 anos mais ou menos, 6 anos, nós oramos todos os dias juntos. Eu tenho 2 cargos concursados, um no estado e no município. Meus filhos, 2 estudam em escola particular, com bolsa. Nós temos a nossa casa do jeito que a minha esposa quis, ela fez. A casa do jeito que ela queria. Entendeu? Mas isso é tudo fruto das nossas orações juntos. Da nossa família. É tudo fruto disso, eu tenho certeza, porque foi depois que a gente começou que a gente viu o poder. Porque lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, fala o seguinte, no versículo que eu gosto muito. Eu não coloquei o 8, mas o 6 e o 7 é importantíssimo. Não estejais inquietos por coisa alguma, ou não estejais ansiosos. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, tudo que você tiver de petição, de súplica, entra na presença de Deus e agradece também. Sempre a gente entra lá, a gente agradece, porque Deus já deu muito mais. E a melhor coisa que Deus me deu, nesses de oração,
foi de ver o Arthur aqui tocando, foi ver a Natália aqui cantando, ver minha esposa no ministério e Deus me honrar também com o ministério. Isso foi muito importante para mim, porque teve uma época que eu não tinha mais esperança. E assim, eu até teve tempo assim de eu falar assim, não acreditar nem na palavra, tinha vez. Eu falava, mas isso não acontece comigo. E aí eu fui vendo, graças a Deus, nesses dias que eu estou em casa, quanto é bom o que eu tenho. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho aquele carro melhor, mas eu tenho um que me carrega para qualquer lugar. Eu não tenho uma casa que tem piscina, mas eu tenho minha casinha, meus cachorrinhos lá, meus filhos lá, e eles estão com saúde, eu também. Eu não como lá o filé mignon, mas eu tenho o que eu comi lá, um arroz, um feijão. Então eu aprendi a dar valor nisso. E ser grato a Deus por isso. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente através de pequenas coisas, por quê? Porque Deus tem muito maior que aquilo que você tem. Mas Ele te dá o que Ele quiser para você. E você tem que ser grato ao que você tem. Porque se você não for grato nem ao que você tem, você acha que você vai ser grato se Deus te der um carrão? Não. Vai ser muito mais fácil você sair da presença dEle. E a gente tem que ser grato nas pequenas coisas com Deus. E que fala isso. E aqui, uma família é abençoada quando os pais diariamente colocam seus filhos no altar do Senhor. Sempre que você tiver, quando você está orando na sua casa, você está no altar de Deus também. Você está colocando sua família no altar de Deus. Você está liberando bênção ali para sua família. Deus está honrando você e seus filhos, sua esposa. Nós oramos na célula, nós temos nossa caixinha de oração. E na nossa célula lá, foram tantos milagres, gente. Você não tem noção das pessoas, dos testemunhos que teve na célula. E eu fui vendo assim, nossa, Deus é maravilhoso demais. Às vezes a pessoa nem acreditava direito, a gente, pela fé da gente, ela acreditou e acontece. Isso é muito importante. Teve uma professora que ela ia na célula, e um dia ela chegou, quase no início do ano, era março mais ou menos, ela ficou o ano inteiro na célula. E ela incomodava, que ela não falava nada, né, assim, só falava. Ela pedia só toda vez me orar assim, ora para os pais dos meus alunos, que eu estou tendo muito problema com meus alunos e com os pais, que ela trabalhava na escola particular e os pais ficavam em cima. Os alunos estão dando muito trabalho, são alunos difíceis. E esses alunos estão assim, os pais estão vindo reclamando muito. E a gente orava na célula, ela colocou lá na caixinha de oração, e a gente fez oração ali, jejuou e orou e buscou. No final do ano, o testemunho dela foi um dos testemunhos que me fortaleceu muito na oração. Por quê? Ela chegou e contou, falou do testemunho dela. Eu tenho um testemunho para contar. Na última célula, quando a gente está falando no final do ano assim, fazendo a festinha, ela falou assim, você lembra quando eu pedi para vocês orarem aqui, por causa da minha turma, que estava difícil, por causa dos pais e tal, aconteceu algo impressionante nesse final de ano. Meus alunos, quando você orava aqui, eles não ficavam tão agitados lá na escola. E agora do meio do ano para frente, minha turma rendeu demais. Acho que foi a turma que mais rendeu lá na escola. E outra, os pais dos alunos que estavam dando trabalho, pais que reclamaram de mim, eles me deram até presente no final do ano. Chegou lá e eu ganhei presente dos pais. E eu falei assim, então, você acredita, né, que Deus, eu acredito. Então, a oração, ela move montanhas, gente. Se a gente acreditar, a gente crer, escutar a palavra, né, que está lá, né, no inicinho, eu falei para vocês guardar as duas palavras, escutar e praticar. Tem que praticar. Não adianta só escutar e não cumprir. A palavra de Deus, ela funciona, mas você tem que praticar. Não adianta. Quinta coisa importantíssima. Gente, hoje eu não vejo mais sem a igreja. Assim, esses dias, eu não sei para as outras pessoas, mas é ruim demais. A gente fica lembrando dos cultos de casais, né, que a gente brinca, os casais vêm aqui, tem uma palavra abençoada. Das festas, né, que a gente faz, né, de tudo, junto, na palavra do Senhor. E a gente fica pensando, né, gente,
a gente tem que valorizar sempre, né? Cada vez que a gente estiver aqui reunido, a gente tem que sempre agradecer porque está aqui. Porque lá, a família fazendo parte da família de Deus. Por que eu estou falando isso? A igreja é a família de Deus. Por que a igreja é a família de Deus? Quem que é o cabeça da igreja? Jesus. E quem que é a noiva de Jesus? Então é a igreja. Nós somos família de Deus. Nós somos família aqui. Então isso é importante a gente gravar isso no nosso coração. Isso aqui é a família de Deus que está aqui. Eu até brinquei com a irmã ali, né, que o pastor falou minha palavra, né? Lá em Josué 24:15, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu também falei que no sábado, quem assistiu pelo Facebook, que nós temos um propósito. E esse propósito, essa missão, ela é para todos. Todos nós somos servos de Deus aqui dentro dessa família. Cada um tem um papel importante aqui. E esse propósito, ele não extingue ninguém dessa igreja. Todos nós temos que ir e pregar o evangelho a todas as criaturas. Não falo para você vir pregar aqui, mas você pode falar no seu trabalho, na sua casa, para o seu amigo, para a sua amiga, independente quem você seja ou não. Eu ainda falei assim, que a palavra, se você falar uma palavra, às vezes você fala assim, nossa, essa palavra, eu sei só um versículo. Aí você fala, não sei quase nada não, você sabe muito. Porque para Deus basta um versículo para ele trazer uma pessoa aqui para a igreja. Basta uma palavra. Uma palavra que sai da boca de Deus. E a gente vai ser abençoado e vai abençoar outras pessoas. Então, guarda isso como família, a igreja. Porque a igreja, ela é importante, gente. Nesses dias, quem que vai ser a grande força do mundo? A igreja. A igreja tem que se levantar porque esse é um ataque nas famílias. Sabe por quê? Pega aí qualquer jornal aí, pesquisa num site de confiança e vai ver quantos casais estão se separando, aumentou o número de divórcios depois do isolamento. Por quê? Chegaram dentro de casa, eles viviam todos um para um lado, um para o outro, ninguém preocupava com nada, ninguém tinha uma função dentro da casa, ninguém sabia a sua função. Entra dentro de casa sem todo mundo, cada um de um jeito, e aí? O que acontece? Conflito. É um conflito as pessoas ficam conflitando uma com a outra. Vai chegando um ponto que não aguenta mais. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque igual eu falei, o homem tem um papel, a esposa tem um, os filhos têm outro. Então a família que deseja ser abençoada, ela está em construção. Você constrói a sua família. Isso é escolha. Olha o que Josué fala aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele e a casa dele, ele decidiu. Porque ele era sacerdote do seu lar. Um cumpridor da palavra, um grande líder. E outra coisa muito importante, que eu sempre gosto de falar, esse versículo lá em Mateus 6, lá, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, quando você faz parte do reino de Deus, as coisas vão sendo acrescentadas na sua vida, na sua família, a bênção chega, você vê a transformação, no dia mal aparece coisas para você ter ferramentas para você vencer no dia mal. Por que a família, que o inimigo quer destruir a família? Porque uma família organizada, o que acontece? O dia que tiver a chuva forte, o dia que vier o vendaval forte, que vier a doença, que vier a briga, que vier a contenda na sua casa, se você está mal, o marido está mal, a esposa está ali para escorar o marido. O dia que a esposa estiver mal, tem o marido. O dia que o pai e a mãe não estão dando conta, tem os dois filhos abençoados lá para te ajudar também. Muitas das vezes nossos filhos foram palavra, boca de Deus para nos dar ânimo. Tanto o Arthur quanto a Natália. Deus usa a família em geral. Se cada um cumprir o seu papel. E para concluir essa minha palavra de hoje, eu queria que vocês abrissem no Salmo 128, do 1 ao 4. Esse salmo é muito bonito, muito importante. E é uma
É interessante a gente ver na palavra de Deus, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis abençoado será a família que teme ao Senhor. Essa é uma família abençoada. O meu título aqui é uma família abençoada. É uma família que escuta e pratica. E pode vir o que for, o problema que for, ela vai estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Porque quando a gente está na rocha que é Jesus, pode vir o que for, irmão. Por isso que é importante a igreja. Às vezes a gente tem fala assim, eu não quero mais, mas você vem na igreja, aí vem uma palavra e ela vai, você firma na rocha de novo. Às vezes você está quase saindo da rocha, mas você vem aqui, a palavra te conforta e te dá a direção de novo. Por isso que é importante a gente estar junto. E eu queria convidar vocês a ficar de pé, nesse momento, que vocês meditassem nessa palavra de hoje. O louvor vai tocar uma música. E que essa palavra sirva para que a sua família seja construída nos alicerces da palavra de Deus. Que a sua família seja bênção. Que às vezes a gente, no dia a dia, a gente fica fraco, enfraquecido com as coisas que acontecem, mas Deus tem o poder de nos dar vida, revigorar, né? Eu quero tanto enxugar teu pranto. Ora a Deus agora, irmão. Fecha teu olho, peça pela tua família. A coisa mais abençoada que Deus te deu foi sua família. Eu ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Fala para Deus quanto você ama Ele, quanto você ama a sua família. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Pede para Deus te dar sabedoria nesses dias, te dar palavras, e você ouça essas palavras e coloque elas em prática. Peça a bênção sobre teus familiares nessa hora. Aqueles que às vezes estão fora da presença de Deus, peça que o Espírito Santo tocar neles. Ore por aqueles que às vezes estão fracos. Peça a Deus que tragam eles de volta, porque não há nada impossível para Deus, e tudo é possível ao que crê. Tenha fé que Deus vai fazer um milagre na sua família. Senhor Deus, nós oramos por cada família, Pai. Colocamos todas as famílias nas tuas mãos, Pai. Pedimos a tua proteção, a tua unção sobre cada família. Que esse bem tão precioso que o Senhor nos deu, que é viver em família, seja para honrar e glorificar o teu nome nesses dias. Que o Senhor venha nos levar saúde, paz, amor. Que o Senhor venha levar união nas famílias. Venha repreender, meu Pai, todo o mal, tudo que não presta, tudo que não é do Senhor. Afaste das famílias, meu Pai. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Porque nós cremos, meu Pai, na tua palavra. E nós sabemos, meu Pai, muito melhor é te servir, meu Pai, do que estar no mundo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Amados, só avisando ainda. Obrigado pela palavra, Cícero. Deus te abençoe.
Só avisando, amanhã nós temos a live com o Bispo Divino e Bispo Carlos. A Bispa Lúcia e Bispo Rodovalho, amanhã, a live, que hora que é? 9h30 da noite, ok? Então vamos participar, amados, vamos receber. Você que nos assiste também está convidado. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Beijo, abraço. Enxugar